começar os trabalhos então com as notícias do time do Flu. Depois de viagem de ônibus entre Sinop e Cuiabá, voo com conexão em São Paulo, 16 horas para chegar, os jogadores finalmente desembarcaram no Rio hoje de manhã. E o Diego Moraes acompanhou. Olá, Cris. Boa tarde, muito boa tarde a todos. Depois de enfrentar o Sinop lá em Mato Grosso pela Copa do Brasil e vencer por 3-1, o Fluminense encarou uma longa viagem. Foram 16 horas até chegar aqui ao Rio de Janeiro. Os jogadores estão cansados, mas souberam aproveitar muito bem o tempo juntos. Tem um momento de descanso também, tem um momento de carteado, tem um momento da brincadeira. Isso é bom, cara. Essas horas nós fizemos se transformar em momentos bacanas. Então, isso foi positivo pra gente. O Flu se classificou para a terceira fase da Copa do Brasil. Na semana que vem enfrenta o Criciúma. Antes disso, no domingo agora, tem final, decisão da Taça Guanabara do Campeonato Carioca, tem Fla-Flu. Para essa final, o técnico Abel Braga não conta com o volante Douglas suspenso. No lugar dele, Abel tem como opções Pierre e Marquinhos. A boa notícia fica por conta de Gustavo Scarpa. Ele tem grande chance de jogar essa final. Ele não foi a Sinop, ficou aqui no Rio de Janeiro se recuperando da lesão no tornozelo. E o Henrique Dourado falou sobre a possibilidade de ter Gustavo Scarpa o servindo no ataque. É um grande jogador, né? Faz muita diferença. Vamos hoje saber se ele vai ter condições para estar em campo. Se tiver, vai ser bom para nós. Agora amanhã do Flamengo, Lisandra Trindade, conta pra gente. Boa tarde, Cris. Boa tarde a todos. Estamos a 2 dias da final da Taça Guanabara e aqui no Flamengo o time tem preferido se preparar para enfrentar o Fluminense com privacidade. Treinos fechados desde ontem, mas as vibrações são bem positivas por aqui, isso a gente pode dizer. O Gabriel renovou o contrato com o Flamengo, ele que está no clube desde 2013, tinha contrato por encerrar este ano, agora fica até o fim de 2019. Bom pro Gabriel? E agora imagina para o Diego, que foi novamente convocado para a seleção brasileira. Ele participou do amistoso em janeiro contra a Colômbia e hoje estava novamente na lista do Tite para os jogos das eliminatórias para a Copa de 2018 contra Uruguai e Paraguai no fim do mês. Ontem o Diego deu entrevista aqui no Ninho do Urubu e falou dessa vontade de voltar à seleção. Depois de ter sido convocado, apesar de ter sido jogador só do Brasil, voltar a vestir aquela camisa faz os sonhos, né, voltar à tona. Daqui a pouco a gente vai ver a lista completa do Tite aqui no Globo Esporte. Não é isso, Cris? E olha, ontem representantes do Flamengo, do Fluminense e da Federação se reuniram com um juiz que determinou torcida única em clássicos no Rio para tentar suspender a decisão. Mas o pedido não foi aceito. Então, por enquanto, é só a torcida do Flu no estádio Newton Santos. Mas os dois clubes estudam a hipótese de jogarem com portões fechados, caso a justiça não libere as duas torcidas. Hoje, Flamengo, Fluminense e Ferge entraram com um recurso cada no Tribunal de Justiça do Rio e eles só devem ser julgados amanhã. Com essa indefinição, não foi aberta a venda de ingressos, segundo a assessoria do Fluminense. Vamos então às notícias da manhã do Botafogo com Richard Souza. Oi, boa tarde para todo mundo. O treino do Botafogo hoje pela manhã aqui no Newton Santos teve um momento de preocupação. O lateral esquerdo Vitor Luiz caiu no gramado e sofreu um trauma no dedo indicador da mão direita. Ele precisou de atendimento médico e saiu da atividade sentindo muitas dores. O meia Walter Montijo voltou a treinar com bola e mostrou que está recuperado da lesão na panturrilha direita. Reforço importante para o Botafogo, que só volta a jogar no dia 9 de março contra o Volta Redonda, na estreia do time na Taça Rio. Como esse jogo foi antecipado, a tendência é que o Jair Ventura use os titulares. E no dia 14, o Alvinegro estreia na fase de grupos da Libertadores contra o Estudiantes da Argentina, aqui mesmo no Newton Santos. Essas são as notícias da manhã alvinegra, Cris. Agora vamos falar do Vasco, né? Luciana Ávila acompanhou a manhã de treinos do time. Oi, pessoal, boa tarde. O Vasco segue se preparando para mais uma etapa na Copa do Brasil. Vai enfrentar o Vitória dia 9 aqui em São Januário. Quanto ao Nenê, o Nenê segue fazendo um tratamento em tempo integral no CAPRES, que é o Centro Avançado de Prevenção e Reabilitação Esportiva, porque ele está com uma lesão na coxa esquerda. Ele sentiu um desconforto na semifinal da Taça Guanabara contra o Flamengo, foi poupado na última partida contra o Vila Nova pela Copa do Brasil e o resultado de exames divulgados essa semana mostrou essa lesão no Nenê. Ainda não há previsão, o Vasco ainda não divulgou uma previsão de quando ele poderá voltar a jogar. Pelo Campeonato Carioca, o Vasco vai enfrentar o Macaé dia 12 no Moacizão pela primeira rodada da Taça Rio.
Essas são as notícias direto de São Januário. Olha essa situação, você sabe jiu-jitsu e você tem habilidade como um ventríloco. Aí a dureza aperta e o que você faz? O Daniel te responde. O que pode acontecer quando a criatividade é forçada a aparecer? Minha esposa, ela meio que perdeu o emprego, eu tava bem, eu comecei a ficar meio que nervoso. Eu falei, caraca, meu filho em casa, tendo que botar comida dentro de casa, tem que pagar plano de saúde, pagar isso, pagar aquilo outro. As contas chegam, eu falei, pô, tem que inventar alguma coisa pra poder atrair mais trabalho. Buscando uma nova fonte de renda para enfrentar a crise, ele começou a dar aula de jiu-jitsu. E isso aos 13 anos. É praticamente um fenômeno do esporte. Pô, tá achando que tá falando de você? Tá falando de mim, rapaz. Eu, o Rato Elvis. E aí, Carol? Tranquilo? Junta aqui. Tira ele. Geralmente eu chego com ele assim porque ele vem da festa, né? Bota uma roupinha de Homem-Aranha, a gente trabalha com festa. O personagem já existia. Um adolescente abusado de 13 anos. O ventríloco é o Daniel. Ele cria outra voz, praticamente sem mexer a boca, para surgir o Rato Elvis. Que é isso? Já tô na festa. Não, tu não tá na festa não, tu tá sendo filmado pela Globo. E aí, Globo, que legal! E era só uma opção para fugir da crise, que começou com um kimono emprestado. Eu queria botar um kimono no Elvis, mas não tinha uma grana naquele momento. Então o que eu fiz? Eu peguei o kimono do meu filho e botei no boneco. Quando eu chego num projeto, numa academia, eu coloco o kimono. Acostumado a animar festas, Daniel, o criador, treina jiu-jitsu há 7 anos. E aí? Me ajeita. Rato Elvis é faixa vermelha, graduação raríssima, acima da preta. A inspiração veio de uma lenda das artes marciais. Eu acabei criando ele pensando no grande mestre Hélio Gracie, né? Rato Elvis tem licença poética, mas sem abandonar a essência do esporte. Olha só, qual a brincadeira que você vai fazer? Ela vai ter que montar nas costas dele fazendo cinto de segurança. Tá com medinho de mim? Vai chorar. Vai chorar. Essa garota não tem medo de nada. Ah! Viu só? Sinistro. Palmas pra ela, palmas pra ela. O bullying, aquelas agressões que acontecem nas escolas, é abordado de forma mais leve. Tu é um garotinho de apartamento, mané. Tu sai da pica no ventilador. Tu joga bala de gude no tapete, rapaz. Tá com medinho de mim, né, neném? Ah! Vai chorar. Ele não vai chorar. Ah! Tá com medo agora? Fala com ele que não. Tu vai fazer o quê? Vai reagir? Vai querer reagir? É? Ele não vai reagir porque ele é do jiu-jitsu. Ele aprende que não tem que reagir assim. Beleza? Uma salva de palmas pra ele. Na versão atleta, Rato Elvis visita academias de judô e jiu-jitsu. Virou, de certa forma, uma profissão. Trabalho quase sempre remunerado. No Morro São Carlos, não ganha dinheiro. É um projeto social de um amigo. Mas isso tem preço. Foi bem legal, foi diferente, mas foi divertido, eu gostei. Era muito engraçado. Me dá teu coração. Me dá teu coração. Para, não é assim. Às vezes eu tenho essa visão de que eles sabem que sou eu falando, mas daqui a pouco passa um tempo, eu guardo o Elvis e tal, aí a criança vem pra mim e pergunta, pô, cadê o Elvis? Aí chega, acorda ele aí. Estrogonofe é bom pra quem faz jiu-jitsu? Não. O que é bom? Queijo. Esse garoto aqui. Pirulito. Que pirulito? Eu não vou embora. Ah, você vai. Não quero. Nunca pensei que com 32 anos de carreira eu ainda pudesse me sentir um novato. É muita Copa do Mundo, Olimpíada, esportes olímpicos, muitas coisas diferentes eu fiz. Agora, highline, waterline, base jump, estou sendo apresentado a eles pela primeira vez. E estou curtindo muito.
mas é impressionante o tamanho do paredão. É tipo um estádio, né? Prontinho para um grande evento, assim. Nossa, chega a dar uma vertigemzinha. O jornal francês Le Monde publicou hoje que a Justiça do país investiga um caso de corrupção na escolha do Rio como sede da Olimpíada de 2016. De acordo com o jornal, o empresário brasileiro Arthur César Menezes Soares Filho teria depositado em 2009, a 3 dias da escolha da sede, o equivalente a 5 milhões de reais na conta bancária do filho de um membro do Comitê Olímpico Internacional, o senegalês Lamine Diack. Aqui no Brasil, o empresário citado é investigado pela Operação Calicut, um desdobramento da Lava Jato. O Comitê Olímpico Internacional informou que o ex-dirigente senegalês, banido do esporte por corrupção, já não trabalha com o COI desde novembro de 2015 e que tem todo o interesse em esclarecer a situação. O diretor de comunicação do Comitê Rio 2016, Mário Andrada, reforçou que a eleição foi limpa, que o Rio ganhou com a grande maioria dos votos. Portanto, mais informações sobre o caso no nosso site globoesporte.com. Agora uma notícia ruim para a torcida do Vasco. O zagueiro Luan vai ter o pé direito operado hoje à tarde. Ele que vinha vinha se queixando de dores e estava atuando no sacrifício, né? O Luan pode ficar de fora até 1 mês. NBA, pelo menos por enquanto, o poderoso Golden State Warriors vai ter que se acostumar a jogar sem Kevin Durant. Terça, o craque se machucou contra o Washington Wizards, depois que o colega Zaza Pachulia caiu em cima dele. Preocupante. Lesão moderada no ligamento do joelho esquerdo e contusão no osso da perna. Ele vai ser reavaliado em 1 mês, mas ainda não há previsão de volta para o Durant. Mas o que não falta no Golden State, você sabe, são astros. Draymond Green, Klay Thompson e ele, Stephen Curry. Contra o Chicago Bulls, o Curry mais uma vez não foi bem. Meteu 23 pontos, mas era para ter feito bem mais. O armador arremessou 11 bolas de 3, especialidade dele, mas só acertou 2. O Chicago agradece. Olha a enterrada do brasileiro Cristiano Felício. E ele também sabe dar assistência. Jimmy Butler, Dwayne Wade e Rajon Rondo também não vacilaram do lado do Chicago Bulls, que venceu a partida por 94-87. Essa foi a segunda derrota seguida do time do Curry, mas não sei se isso é motivo para preocupação. O Golden State Warriors tem 50 vitórias e 11 derrotas. É a melhor campanha dessa temporada e já está garantido nos playoffs, o mata-mata da NBA. Saiu a convocação da seleção brasileira para os próximos 2 jogos das eliminatórias para a Copa da Rússia. Dia 23 contra o Uruguai em Montevidéu e dia 28 contra o Paraguai na Arena Corinthians. Mauro Naves acompanhou o anúncio da lista. Vamos ver. Tite, o comandante da seleção, chegou para a convocação a bordo da nova aeronave que vai transportar o time durante as eliminatórias. Desta vez, o anúncio dos 23 nomes foi feito num hangar no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Entre os convocados, Tite chamou 3 jogadores que ainda não haviam participado de listas anteriores do técnico. O goleiro Ederson, do Benfica, Diego Souza, do Sport e Diego, do Flamengo. Diego fez dentro do campo, preparou, jogou muito no jogo contra a Colômbia, a entrada dele. Os jogos do Flamengo o credenciaram a essa vinda. A lista completa tem goleiros Alisson, o Everton e Ederson. Zagueiros Gil, Marquinhos, Miranda e Thiago Silva. Laterais Dani Alves, Fagner, Felipe Luiz e Marcelo. Meio-campistas Casemiro, Diego, Fernandinho, Giuliano, Paulinho, Felipe Coutinho, Renato Augusto e William. Atacantes Diego Souza, Douglas Costa, Firmino e Neymar. O Brasil enfrenta o Uruguai em Montevidéu no dia 23 deste mês e no dia 28 recebe o Paraguai na Arena Corinthians.
Líder das eliminatórias com 27 pontos, a seleção quer aproveitar esses jogos para já garantir vaga na Copa da Rússia. A gente pode adiantar uma classificação, ela é real, ela é verdadeira. Ela está para o próximo jogo, não está consolidada, mas ela nos proporciona, o nosso trabalho nos trouxe essa condição. Isso pressiona, isso gera expectativa, a adrenalina sobe. E ó, domingo, ao vivo aqui na Globo, às 4 da tarde, decisão da Taça Guanabara. O Fluminense está se preparando, o Flamengo está se preparando também e o Wagner Magalhães também. Tem que estar em forma, porque o corre-corre é grande. Tem que manter a calma quando vem o bombardeio de reclamações. Tem que dominar as regras, para não errar nas interpretações. Resumindo, para ser árbitro tem que... Você tem que gostar, tem que estar no sangue, aquela paixão, porque, pô, não é fácil. Fácil nunca foi pro Wagner Magalhães, que passou os últimos 18 anos trabalhando com materiais de construção. Carregava peso, tudo quanto é material de construção. Às vezes tem que chegar na obra, andar 300, 400 metros aí no material nas costas, para tentar sobreviver. Quando trabalhava com as entregas, o Wagner chegava a transportar 100 sacos como esses, que tem 25 quilos cada. Aí passou a usar outro material, bem mais leve, e começou a sentir o peso da responsabilidade de ser árbitro de futebol. Começou a construir a carreira de árbitro tijolinho por tijolinho. O primeiro foi numa final de campeonato na comunidade da Vila Cruzeiro. Logo após o término do jogo, vieram 4 pessoas na minha direção. Eu falei, pô, isso tá achei estranho. Eu falei, pô, tem alguma coisa errada. Fiquei com medo de fazer alguma coisa, só que na realidade eles vieram dar um conselho. Isso foi no ano 2000. Falaram assim, pô, por que tu não procura um curso de árbitro para fazer, que o tapete tá legal? Aí eu fui, procurei a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro e comecei a fazer o curso em 2001. Para colocar o tijolinho do diploma do curso de arbitragem, teve a ajuda de um velho amigo, que trabalha com ele há 18 anos. Ele tem que pagar meu almoço todos os dias. Porque antes dele ser árbitro, ele fazia o curso, eu que salvava ele, eu que rendia ele. Hoje o Wagner é gerente da empresa do Leonardo, mas a amizade não deixa o ouvido dele menos ardido por aqui. Já assisti jogo com a mãe dele, é difícil. Você já xingou muito o Wagner em jogo do Botafogo? Demais, a mãe dele com certeza já não deve gostar de mim desde sem me conhecer. Pior árbitro que tem no Brasil. Pô, tá com moral aqui na empresa. Tô. Pra tu ver como é que eu sofro aqui o dia a dia, é brabo mesmo. Além de sofrer da torcida, a gente sofre dos amigos também. Tem um ano no Engenhão, Flamengo e Botafogo, foi 2-2. E ele marcou um pênalti contra o Flamengo fora da área. Era o primeiro clássico do Wagner. Tá um pouquinho ansioso para dar tudo certo. Acabou tendo um equívocozinho que foi fora da área, eu dei dentro da área. Porque nem ele falou depois, minha mulher também me cobrou. A gente tomou uma cerveja junto depois e vida que segue. Esse mesmo clássico se tornou importante para ele não apenas por isso. Teve outro motivo. Naquele dia, ele cruzou com Adriano Imperador pela primeira vez em campo. Os dois cresceram juntos na Vila Cruzeiro. Sim, a gente morava na mesma vila, né? Num beco, que chamava José Rucas, o beco. Eu morava na casa 5, ele morava na casa 9, mais ou menos. A gente jogamos bola junto, quando éramos pequenos. E ele seguiu a carreira de jogador e eu fui para a carreira de árbitro. Em 2015, apitou a decisão do estadual. Ano passado, esteve no primeiro jogo das finais. Esse ano, Wagner colocou mais um tijolinho, o da FIFA. Entrou para o quadro da Federação Internacional. Agora, só falta um. No meio da arbitragem é apitar uma Copa do Mundo. Todo árbitro sonha apitar uma Copa do Mundo. Quem sabe uma final. Fôlego para chegar lá, ele já mostrou que tem. Carregando material de construção ou soprando o apito. Quando vence a melhor equipe e quando não tem erro de arbitragem, é muito gratificante. É como se fosse um gol de final de campeonato. Fala assim, pô, meu trabalho foi bem feito. Tá aí todo mundo se preparando pro clássico de domingo, é decisão da Taça Guanabara, amigo. E o Globo Esporte fica por aqui, viu? Um bom fim de semana pra vocês. Beijo, tchau, tchau.
agora dos marmanjos da seleção principal para a garotada da base. Ontem, aqui no Globo Esporte, a gente mostrou que o pessoal tá fazendo bonito no Sul-Americano Sub-17. O gol do Falcones pro Uruguai do meio do campo. E o do Melgar da Bolívia de calcanhar. Aí a gente deu um toque pra garotada do Brasil. Todo mundo fazendo golaço. Tá faltando o Brasil, né? Quem sabe hoje, contra o Paraguai, a seleção que lidera o Grupo B não aumenta a coleção de pinturas do Sul-Americano Sub-17. O Vinícius Júnior deve ter visto e respondeu. Vinícius Júnior na roubada de bola, ele bate pro gol, vem golaço! Tá bom, não foi do meio de campo, não foi de calcanhar, mas foi bonito, vai. O gol do Vinícius Júnior evitou a derrota do Brasil pro Paraguai, que fez de pênalti com o Martim Sanches. Terminou 1-1. Mesmo assim, a seleção segue líder do Grupo B com 2 vitórias e esse empate e já tá garantida no hexagonal final.